Hello, titia chegou, minha gente! Vamos lá, né, para os comentários sobre o áudio que o Vital liberou nesta quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024, com o título Retomando a Consciência, as tendências de vidas passadas e o fim dos padrões. Na verdade, é aquilo, né, é mais uma vez um reforço no sentido da importância da gente se conscientizar, tomar consciência de si, porque o caminho de fato é para dentro. E tomar consciência de si é algo que nos permite acessar um entendimento inimaginável, não só de nós, como da vida, né? A gente não pode esquecer que nós estamos aqui enquanto fractais de almas, né? Experienciando a dualidade no mundo de terceira dimensão, porque nós desempenhamos uma ação, uma atividade, uma função muito importante, que é o de levar para as nossas versões mais elevadas um conhecimento que só uma versão, né, como um fractal de alma é capaz de vivenciar. Por quê? Porque as nossas versões elevadas não teriam condições de experienciar aqui na Terra devido à energia, à densidade, né? Já que nós estamos num ponto da galáxia, num dos pontos mais afastados da luz estávamos, né? Já que a Terra subiu uma oitava nessa espiral de luz. Mas enfim, se a gente pensa, poxa, eu vim para cá realmente para experienciar e para agregar conhecimentos, né, agregar experiências de fato, as minhas versões mais elevadas, a minha mônada, só isso já seria motivo suficiente para a gente entender a grandeza do que nós estamos fazendo, né, submetidos a todo tipo de situação, né, atravessando altos e baixos ao longo de centenas ou, né, como diz o Vital, até mesmo 1100 ou mais de 1100 reencarnações, o que a gente já não experienciou. E a riqueza disso tudo é algo que precisa ser melhor compreendido. Primeiro, porque nós escolhemos estar aqui, nós aceitamos vir para cá. E segundo, porque nós continuamos aqui. E nós que estamos, né, nessa última encarnação em terceira dimensão, então nem se fala, vivendo e experienciando tudo que nós estamos vivendo e experienciando, sendo levados, né, a olhar para nós mesmos, a encarar os nossos processos, as nossas sombras, e tudo aquilo que ainda precisa ser ajustado ou corrigido ou melhorado, e aqui estamos. Os altos e baixos fazem parte desse processo, até para que a gente também mantenha os pés no chão, mas tenha esse entendimento de que isso é parte da vida. Todo mundo passa pelos seus perrengues, todo mundo sobe, todo mundo desce, todo mundo sobe, todo mundo desce, todo mundo. Uns mais, outros menos, alguns conseguem sair mais rapidamente das baixas, né? Se elevando, é isso que um entendimento daquilo que nós somos nos ajuda a realizar. Exatamente é se levantar quando, né, a gente atinge esse ponto, vamos dizer, de queda. Ninguém nasceu para ficar no chão. Ninguém. O Vital fala, né, em determinado momento, e eu achei interessante, de se tomar consciência não só do que nós somos, mas de todas as possibilidades, né, que estão no nosso entorno. Aliás, tomar consciência, inclusive, do que nós já realizamos estando aqui. Olhar para trás e reconhecer as vitórias e reconhecer as superações. Isso é importante. E realmente só é capaz de fazer isso quem desenvolve essa consciência de si.
Nós fomos treinados a olhar muito, né, como eu costumo dizer, para o lado negativo da coisa. Olhar para aquilo que já se fez, já se conquistou e também para as possibilidades que estão diante de nós, faz toda a diferença. Ter consciência de si te faz entender que você é capaz de realizar tudo aquilo que você deseja. Ter consciência de si te faz entender o que você é e o que você não é, porque muitas vezes nós acreditamos naquilo que dizem a nosso respeito, mas que na verdade nós não somos. Mas acreditamos porque os outros dizem. Consciência de si te dá exatamente o entendimento daquilo que você é. E isso é muito importante. A gente desenvolver a clareza é imprescindível, principalmente a clareza do que eu sou. Porque o mundo aí fora está cheio de distrações e de armadilhas para me desconectar de mim. Ter consciência de si é algo que se conquista através do autoconhecimento. Você pode conhecer tudo lá fora. Se você não se conhece, legal. Sinto muito, eu diria. Você só tem conhecimento. Agora, quando você investe em autoconhecimento, tudo muda de figura. Até porque as coisas que estão lá fora passam a ter outro sentido. O que o Vital falou no final, principalmente do áudio, eu assino embaixo. Não é o que está lá fora. Não é o governo, não é a religião, não é a educação, não é a política. Nada lá fora afeta você. Nada lá fora interfere na sua vida se você não permitir. Tudo que está aí fora acontece por um propósito maior. E tudo dentro de um plano que a gente às vezes tem dificuldades de entender. Mas é o plano. Enquanto o plano divino se cumpre, trabalhe no seu plano individual. É só nele que você precisa trabalhar. Fazendo o seu melhor e sendo você mesmo. Ter consciência de si nos dá exatamente essa visão. Não existe nada lá fora que possa me impedir de ser o que eu verdadeiramente sou. Que me impeça de conquistar o que eu vim para conquistar, de realizar o que eu vim para realizar. Isso é uma ilusão que o sistema programou muito bem nas nossas mentes. Não se iluda. Tomar consciência de si é primordial, inclusive para a gente entender as tais tendências que a gente traz, né? Como ele falou aqui dos vícios, inclusive. O vício é algo que está impresso, né, no perispírito, e a pessoa vem com aquela tendência. Ele explicou a questão da genética, né, no momento da concepção, a escolha que a alma faz para que ela tenha as condições do ponto de vista físico, né, genético, de cumprir com o plano que ela programou para ela. Não tem absolutamente nada fora daquilo que eu escolhi para mim, que você escolheu para você. Isso é incrível, ou não? É incrível. E como tudo se entrelaça, o meu plano de alma que se entrelaça com o plano de alma de tantas pessoas, que se entrelaçam com o plano de alma de tantas outras pessoas, e assim vai, até chegar nesse plano divino, né? É tudo muito perfeito. A gente realmente não tem condições, dentro da nossa limitação de consciência hoje, de entender o plano divino. Mas se a gente entende isso, o que eu sou uma centelha divina. Eu sou um fractal de versões elevadas de alma, em pleno processo de evolução. E tudo aquilo que eu experiencio agrega ao meu crescimento.
E tudo aquilo que eu experiencio agrega as minhas versões mais elevadas. Eu não estou por aqui, eu não estou aqui por acaso. Como disse o Vital, né? Uma frase que ele disse: não existe acaso, mas existe a causa. E nós pedimos, quando acontece algo, né? Ou mesmo uma condição, né? Da pessoa que nasceu já com um vício ou com algum problema de saúde, fomos nós que pedimos. Ou vocês acreditam que um inocente paga por um pecador? Uma criança nasce doente para pagar o pecado do pai. É tudo muito, muito, muito bem feito. E essa questão dessas tendências, né, de vidas passadas, à medida que a gente vai expandindo e vai entendendo isso, que nós trazemos justamente para corrigir, nos permite sair de certos padrões. Ele deu um exemplo aqui muito bacana, que é a questão dos relacionamentos, né? A pessoa que entra em muitos relacionamentos furados e fala: eu sou um dedo podre. O sistema fez isso também, né? Não é uma questão de ser dedo podre, é questão de um padrão que você repete. E às vezes isso está relacionado até com uma crença no sentido de você não se achar merecedor de viver um amor de verdade. Aliás, totalmente alinhado com a falta de amor próprio. Se você não se ama, como é que você pode esperar que alguém o ame? Não fecha. Se ame antes de qualquer coisa. E aí sim você se coloca nesta energia de amor, a ponto de atrair para si pessoas que te amem. É um padrão. Nós fomos ensinados a tudo que nos autodeprecie, autodesvalorize, autocondene. Sair disso requer o quê? Retomada de consciência. Opa! Eu não sou o que dizem que eu sou. Por isso que é tão importante a gente ter clareza do que a gente é e do que a gente não é. Lembra que eu falei do que os outros acham que nós somos e às vezes a gente acredita? Quando a gente tem consciência do que é, isso também não nos afeta. A gente não entra na narrativa ou nos rótulos que nos impõem. Eu estou um pouco me lixando para o que pensam de mim. Isso não é problema meu. Mas para você chegar nesse ponto leva tempo e passa por essa retomada de consciência. Entender, né, tomar consciência de si é também tomar consciência do todo, dessa mecânica que é a vida, das leis divinas que são perfeitas, do quanto todos estão submetidos a elas, que nós podemos sim fazer tudo o que nós quisermos, porque existe o livre-arbítrio, que é uma lei, né, universal. Ele falou aqui, livre-arbítrio é a lei máxima da natureza dos universos. Eu posso o que eu quiser. A grande pergunta é, me convém? Já dizia, né, aquela frase, posso tudo, mas nem tudo me convém. Porque toda ação gera uma reação. E nem toda ação é algo associado ao bem. E se nós já temos essa consciência do que é bom e do que não é, quando a gente entra pelo caminho do mal, nós estamos adquirindo o quê? Karma negativo. Eu sei que isso não é bom. Quando você pratica o mal sem ter consciência de fazê-lo, você não está adquirindo karma, né? Isso já foi explicado. Agora, praticar o mal tendo consciência de que é um mal, aí é complicado. E tudo é escolha, não vem de novo, vamos lá repetir mais uma vez. Não me venha com esse papo de que, não, a gente não tem livre-arbítrio. A gente pode não ter livre-arbítrio num sentido de entendimento que a gente possa alcançar, ou na sua totalidade, mas nós temos. Nós temos. E por mais que nós sejamos influenciados ou tentem interferir nas nossas decisões, ainda assim a última palavra é nossa.
A questão é que uma pessoa que tem consciência de si, ela sabe disso. E ela decide por si, por mais que ela ouça, por mais que ela busque, inclusive, né, opiniões, ela filtra. É o que está faltando para muitos, que preferem continuar seguindo gurus. Faça isso, faça aquilo. Não faça isso, não faça aquilo. E as pessoas se veem loucas, porque continuam esperando que lhe digam o que fazer, quando na verdade a única voz a ser ouvida nesse sentido é a voz interior. O exemplo do Vital sobre a questão da verdade, né, é muito didático. A verdade é fragmentada. Todo mundo tem um pouquinho da verdade. Se você está de frente a uma casa onde tem uma parede vermelha, né, como ele exemplificou, tem uma pessoa lá do outro lado, só que daquele lado a parede é verde. Quem é? Eu digo, a parede aqui é vermelha. O outro fala, não, a parede que eu estou vendo é verde. Os dois. Alguém está errado? Não. Cada um tem um pedaço, né? Tem razão dentro daquilo que está vivenciando. Tem até um conto, né, de um rei, acho que eu já li aqui naquele Lendas e Contos, de sábios que estão discutindo ali quem é o dono da verdade. O rei chega e pergunta o que eles estão fazendo. Eles falam, estamos tentando entender quem tem a verdade absoluta. E aí o rei pede, né, para trazerem alguns cegos e um elefante. Aí o pessoal traz, deixa o elefante e os cegos, cada um num determinado ponto do elefante. E ele traz esses sábios para junto dele e pede para que os sábios toquem no elefante. E cada um toca numa parte. E o rei pede para que cada um diga o que é aquilo que está sendo tocado. E cada um dá uma resposta, é claro. E aí o rei pergunta para os sábios, algum deles errou? Porque um fala, isso aqui parece uma cobra, né? O outro, isso aqui tem uma pele muito grossa, parece não sei o quê. E o rei pergunta, alguém errou? Os sábios dizem não. E o rei fala, nenhum deles disse que era um elefante, mas nenhum mentiu na característica que trouxe. Então não adianta a gente querer bater de frente com o mundo, achando que a nossa verdade é a verdade suprema, e também não adianta discutir com quem acha que possui a verdade. A fonte é a única verdade absoluta. Daí para baixo, veja o que ele mesmo disse, né? Quinta, sexta, sétima dimensão, ainda não existe verdade absoluta. E não existe mesmo. A verdade é a fonte maior. O que nós temos são fragmentos da verdade. Agora, nós carregamos dentro de nós uma bússola indispensável, que é o nosso coração. É ele que nos diz as verdades, que muitas vezes a gente deixa de lado e vai ouvir a verdade do outro. Aquele que retoma sua consciência inevitavelmente se reconectou com a sua bússola interior, com o seu coração. E já não é refém de profecias, de datas, de acontecimentos externos. Quem retoma a sua consciência, retoma a posse de si, que é o grande objetivo neste momento. Acabou essa coisa de você ficar dependendo dos outros para orientar o que você deve fazer. Pergunte para o seu coração, mas ouça, silencie a mente para ouvir. Duvido que você tome algum caminho errado. Só um minuto, tá, gente? Que eu faço umas marcações aqui e depois eu fico tentando entender o que eu marquei. Embora pelo que eu vi aqui eu já falei tudo que eu já tinha marcado aqui. Mas assim, entender que nós escolhemos tudo que nós vivenciamos muda tudo.
Tem gente que acaba entrando numa confusão muito grande com essa informação, né? Porque fica, puxa, mas como que eu posso ter escolhido isso? Ela não consegue fazer o exercício de virar essa chave e dizer, peraí, se eu escolhi isso, dessa vez eu posso escolher diferente. Eu tenho nas mãos a oportunidade de fazer diferente. Eu aceito o que está acontecendo e eu extraio a lição, compreender, aceitar e soltar. Não é isso que o Vital fala tantas vezes? Eu compreendo a lição, eu compreendo o que está acontecendo, eu aceito, aí eu entendi, eu solto. E a partir de agora, porque eu só tenho o agora, eu não tenho lá na frente, eu não tenho lá atrás, eu tenho agora. A partir de agora eu faço diferente. Isso é mágico, gente. Mas para isso precisa decidir, escolher, assumir um compromisso consigo, independentemente do que está lá fora, do que os outros vão dizer, do que o mundo vai dizer. Não importa. Quantas pessoas sofrem por conta da resistência em aceitar mudanças, aceitar muitas vezes informações que chegam no sentido de libertá-las. Mas para isso é preciso o quê? O desapego, é preciso soltar, é preciso se permitir. Muitas vezes a pessoa não se permite. Então é mais fácil ficar nessa coisa, né? De encontrar um culpado para os seus problemas, de achar que a questão está lá fora, quando na verdade a única questão a ser resolvida é interna. Por que tem tanta gente vivendo tão bem com o mundo do jeito que está? Porque já não são reféns do mundo, porque retomaram as suas consciências, porque estão lidando com as suas tendências e ressignificando suas crenças justamente para desconstruir esses padrões repetitivos que a gente traz de vidas passadas, de décadas, enfim. Mas nunca é tarde. Mas para isso, precisa olhar para si. Sem julgamento, como um observador, e assumir a responsabilidade de realizar as mudanças necessárias. Senão, como ele disse, né, nós somos como uma pena ao vento. Onde o vento bater, a gente vai. Nós precisamos caminharmos resolutos em direção ao que nós queremos. Esse negócio de deixa a vida me levar, a vida leva eu, é um programa. Eu vou pelo caminho que eu traçar para mim. Se eventualmente nesse caminho precisa acontecer algo, eu tenho certeza que é relacionado ao meu próprio plano de alma. Beleza. Mas isso não modifica o fato de que eu sigo o caminho que eu tracei. Eu posso ter que desviar, mudar a rota, tomar uma outra estrada, mas porque eu quero, não porque a vida está me levando. A vida já é preciosa demais e já desempenha a sua função. Eu não posso largar nas costas da vida o peso de ter que me levar. Não. Tomar consciência de si talvez seja a grande missão da maioria de nós. Ao invés de buscar, né, essa resposta lá fora em algo muito grandioso para fazer para os outros, grandioso é aquilo que a gente faz para o bem. E isso conta quando é para a gente também. Então, se eu me reconecto comigo, se eu retomo a posse sobre mim, se eu retomo a consciência do que eu sou, se eu olho para as minhas tendências, se eu observo e identifico os meus padrões e trabalho para modificá-los no sentido deles me colocarem no caminho daquilo que eu quero realizar, isso é uma grande missão. Feliz daquele que acessou esse caminho e entende isso. Uma vez eu vi o Gasparetto, o Luiz Antônio Gasparetto, falando assim, quando você morrer,
Não fica pensando que vão te perguntar para quantas pessoas você deu carona, quantas pessoas você ajudou, não é nada disso não. Vão perguntar assim, e aí, o que você fez para ser feliz? O que você fez por você? Esse tipo de pensamento para muitos pode ser um choque. Mas hoje, né, com a clareza que eu tenho sobre isso, para mim isso é uma grande verdade. Porque se eu não fizer primeiro por mim, eu não vou fazer pelo outro. Eu preciso estar bem para fazer pelo outro. E não há tesouro mais precioso do que a gente cuidar da nossa própria alma. Tem um texto do Vital, né? A maior tragédia seria você não fazer, né, o seu processo de ascensão, ou seja, não cuidar da sua alma, do seu próprio processo. É o maior tesouro que nós temos. E quando a gente cuida do tesouro que nós somos, nós nos colocamos à disposição de sermos úteis. Ao contrário disso, não funciona, gente. Porque não adianta a gente se esfolar para fazer bonito para os outros. Você se coloca numa energia onde as coisas te afetam, você é drenado. Não. Cuide de você, faça por você, trabalhe em você, olhe para você. Reconheça o seu valor, as suas conquistas. Olhe para as suas sombras. Observe com neutralidade aquilo que precisa ser trabalhado. Tenha um compromisso com você e trabalhe. E faça. E vá atrás. Invista em você em todos os sentidos, vai valer a pena. Quanto mais você trabalha em você, mais você se prepara para lidar e colaborar com os outros. Tá bom, minha gente? Fica então aí os comentários do áudio do Vital do dia 9 de outubro de 2020, retomando a consciência, as tendências de vidas passadas e o fim dos padrões repetitivos, tá bom? Vital, gratidão, um grande abraço para você, meu querido. E crianças, amanhã a Titia volta aí com mais um vídeo para vocês. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.